Olá, meus amores, tudo bem? Estamos iniciando a segunda aula de língua portuguesa de hoje e nós vamos continuar falando sobre o gênero textual relato pessoal. Nessa segunda aula, iremos desenvolver a habilidade de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. E para começar a nossa aula, eu vou chamar a sua atenção para o nosso projeto de fluência, fazendo lembrete. Hoje é o primeiro dia do nosso projeto de fluência e no primeiro dia a gente faz a leitura silenciosa. Tá lembrado ou lembrada de qual é o texto dessa semana do projeto de fluência? É o texto A Bailarina. Então, depois que você assistir às aulas, você vai pegar o seu texto do projeto de fluência e vai fazer a leitura silenciosa. É aquela leitura que a gente faz com o pensamento, com os olhos e o pensamento, tá bom? E vamos continuar. Vou chamar agora, convidar você para fazer a leitura de um texto, para que a gente possa ter esse momento de leitura deleite, só para a gente aproveitar a leitura. E o texto que eu vou ler para vocês se chama Caracol, tá bom? Esse texto é de Sônia Junqueira e ele é do livro O Caracol Viajante, tá bom? Vamos fazer a leitura desse texto comigo? Começamos pelo título. Caracol. Rodolfo é um caracol. Ele adora viajar. Ele não tem pressa de chegar. Rodolfo leva a casa nas costas. A barriga vai no chão. A cabeça vai no ar. Rodolfo vive sempre satisfeito. Ele não tem aluguel para pagar. Esse foi o nosso texto do nosso momento da leitura, para a gente continuar apreciando isso que é tão maravilhoso que é a leitura. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto do gênero. Qual é mesmo o gênero textual que nós iniciamos? Voltamos, continuamos estudando essa semana. É o relato pessoal. Então, te convido para acompanhar e fazer a leitura junto comigo desse texto. O título desse relato pessoal é Minha Infância e é da autora Jane Lima. Vamos fazer a leitura junto comigo? A minha infância. Se tem uma coisa que eu gosto de me lembrar, é da minha infância. Uma das coisas mais marcantes para mim, nesta fase da minha vida, ocorria quando a energia faltava no meu bairro. A primeira lembrança que me vem à mente é que todas as crianças que corriam e brincavam livremente pela rua, enquanto nossos pais estavam sentados na calçada, conversando e nos observando, disparavam em direção à sua casa em meio àquela escuridão. Inclusive eu. Morríamos de medo. A segunda coisa que lembro é que meu pai aproveitava esse momento para reunir a família e nos contar as mais levadas histórias de Pedro Malas Artes, e depois propunha que fizéssemos desenhos nas paredes com as sombras das mãos, aproveitando as luzes das velas acesas. Ali, minha mãe, eu e meus irmãos nem percebíamos que nos faltava algo, pois sobrava a diversão, a alegria e o amor que em outros momentos não tínhamos tempo para compartilhar. Bom, agora eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa leitura e vamos conversar um pouco sobre esse texto. Esse texto, como a gente falou antes de ler, ele é um relato pessoal. O que é um relato pessoal? Ele vai contar, narrar uma história de um fato marcante na vida de uma pessoa. E essa pessoa é a narradora ou o narrador ou a narradora da história, certo? Então, os relatos pessoais, eles vêm na primeira pessoa. E como eles contam fatos já ocorridos, eles também vão vir com a predominância
de verbos no tempo passado. Isso não quer dizer que não possam vir outros tempos verbais, como presente e futuro, mas a maior parte dos verbos que compõem um relato pessoal estão indicando coisas que já aconteceram, ou seja, pertencem ao tempo passado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o texto que nós lemos, A Minha Infância. A primeira pergunta que eu lhe faço é sobre o que o texto fala. Qual é o assunto desse texto? Bom, esse texto ele vai tratar sobre a infância da autora, vai relatar sobre um momento em específico da infância dela. Qual é esse momento? O momento em que, em determinadas situações, a energia faltava. E quando a energia faltava, todas as crianças que brincavam ali com ela corriam para suas casas, para os seus pais. Ela conta que nesse momento o pai aproveitava a situação para fazer aquele momento prazeroso, agradável para todos, contando histórias e também propondo que fizesse desenhos com a sombra das mãos nas paredes, e para isso eles deveriam aproveitar o quê? As luzes das velas. Continuando. Que parte da vida do narrador personagem foi mais marcante? Ela relata sobre a infância. Inclusive, lá no início do texto, ela fala: se tem uma coisa que eu gosto de me lembrar, é da minha infância. Então, a parte mais marcante que a gente pode dizer sobre a vida do narrador personagem, da narradora personagem, é que foi a infância dela. A infância foi a parte mais marcante. Que acontecimento lhe trazia boas lembranças? E por quê? Qual era o acontecimento principal? A falta de energia. Por que esse acontecimento lhe trazia boas lembranças? Porque era o momento em que a família se reunia. Ela fala lá no finalzinho do texto que naquele momento em que estavam a ouvir histórias, a criar desenhos com a sombra das mãos nas paredes, eles estavam ali se divertindo e aproveitando e compartilhando o amor, o carinho, a atenção que em outros momentos a família não podia, não tinha tempo de estar compartilhando. Então, por isso, aquele acontecimento lhe trazia boas lembranças. Era o acontecimento que permitia que a família estivesse mais unida e num momento de interação e diversão, certo? E quem mais participa desse momento, dessa história? Bom, os irmãos, a mãe, além do pai. Então, a narradora, seus irmãos e seus pais, o pai e a mãe dela, são as pessoas que participam desse momento que trazia boas lembranças, né? Agora que nós falamos um pouquinho sobre esse texto, né? Interpretamos um pouquinho, conversamos sobre ele, o título do texto, relembrando, é A Minha Infância. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder algumas questões sobre o texto e vamos também identificar a finalidade do texto. A gente sabe que todos os textos eles são escritos com uma finalidade. E qual seria a finalidade desse texto? A gente vai analisar as questões que estão a seguir para a gente identificar qual a finalidade, com que finalidade a autora escreveu esse texto e também qual é a finalidade real do gênero textual relato pessoal, tá bom? Então vamos começar fazendo a leitura aqui da primeira questão de interação com o texto. Na primeira questão, o enunciado diz: podemos dizer que a narradora escreveu o texto com a finalidade de contar sobre. Olha aí, vamos saber qual era a finalidade, o que a narradora pretendia fazer, o que ela queria quando ela escreveu esse texto. Ela escreveu o texto com a finalidade, letra A, de contar como se divertiu
durante toda a sua infância? Letra B, contar sobre as noites em que faltava energia na sua infância? Letra C, contar sobre a relação de amor com seus pais e seus irmãos? E letra D, contar como era divertido brincar pela rua. O que vocês acham? Qual é a finalidade da narradora ao contar essa história? O que vocês pensam sobre isso? Bom, a gente sabe, a gente percebeu pelo texto que ela relata um fato em especial. Qual é esse fato em especial? As noites em que faltava energia. E nessas noites que faltava energia na sua infância, era um momento muito bom, né? Um momento muito divertido para ela, porque ela podia estar compartilhando situações agradáveis, momentos agradáveis com a sua família, seus pais e seus irmãos. Então, sobre o que, qual a finalidade que a autora tinha ao relatar essa história, ao contar essa história para a gente? Ela queria nos contar sobre as noites em que a energia faltava na infância dela. Ela contou para a gente como eram essas noites, como eram diferentes do que a gente esperava. Porque quando a gente pensa em faltar energia, é aquele momento em que a gente fica ansioso para que a energia retorne, porque a gente não gosta do escuro, porque a gente precisa da energia para realizar diversas coisas dentro de casa, não é isso? E para ela não. Para ela nem sentia falta. Aquele momento em que faltava energia, que ela podia estar reunida com seus pais, era um momento agradável para ela e para a família. Ela nem sentia falta da energia, ela nem percebia, nem se dava conta que estava faltando algo. Ela só conseguia aproveitar o momento. Então, qual é a alternativa que mostra essa resposta? Muito bem, a letra B. Podemos dizer que a narradora escreveu o texto com a finalidade de contar sobre as noites em que faltava energia na sua infância. E aí ela descreve como eram esses momentos. Na segunda questão, nós podemos afirmar que a autora do texto A. preferia brincar com seus amigos livremente na rua. B. não gostava de ouvir as histórias contadas por seu pai. C. não voltava para casa, mesmo quando faltava energia. Ou D. aproveitava as noites sem energia e se divertia com a família. E aí, qual a resposta correta? Vocês acham que ela preferia brincar com os amigos livremente na rua? Não. Por que a gente sabe que isso não acontecia? Ela deixa claro lá no texto que quando faltava energia, todas as crianças corriam para casa, inclusive ela, porque eles, as crianças, eles morriam de medo, elas morriam de medo do escuro. E aí elas corriam para casa, que era o porto seguro delas, o lugar onde elas se sentiam protegidas. Todas iam para casa ficar com os seus pais, então não pode ser a letra A. Letra B, ela não gostava de ouvir as histórias contadas pelo seu pai. Também não podemos dizer isso. Por quê? Porque ela fala que toda a família se reunia feliz, para ouvir as histórias contadas pelo pai. Ele contava as aventuras de Pedro Malas-Artes. E aqui está dizendo que ela não gostava de ouvir. Na realidade, ela gostava de ouvir. Então, essa afirmativa não está correta e a gente não pode considerar que era o que a autora sentia naquele momento. Letra C. Ela não voltava para casa mesmo quando faltava energia. Também não está certo, porque assim que faltava energia, todas as crianças corriam de volta para casa, inclusive ela. E a resposta correta só pode ser a letra D, que afirma que ela aproveitava essas noites sem energia para poder se divertir com a família.
E é isso que ela relata, que ela aproveitava esse momento, né, em que a energia não estava, que a energia faltava, para aproveitar com a sua família, seus pais e seus irmãos, e que era um momento de diversão. Letra D, a resposta. Então, a autora do texto aproveitava as noites sem energia e se divertia com a família. Na terceira questão, a partir da releitura do trecho abaixo, podemos dizer que a narradora... Vamos ler o trecho para a gente poder analisar as questões, as alternativas, tá bom? Ali, minha mãe, eu e meus irmãos nem percebíamos que nos faltava algo, pois sobrava a diversão, a alegria e o amor que em outros momentos não tínhamos tempo para compartilhar. A partir dessa releitura, nós podemos dizer que a autora, que a narradora, ela demonstra satisfação por poder compartilhar esse momento em família. Ela gostaria de passar mais tempo nas brincadeiras livres com seus vizinhos. Ela não conseguia se divertir como gostaria quando ocorriam episódios como este, ou ela esperava com ansiedade que a energia fosse restabelecida para voltar a correr. O que vocês acham que é possível perceber do sentimento da narradora aqui nesse trecho? Quando ela fala que ali eles nem percebiam que faltava algo, porque sobravam outras coisas, diversão, alegria e o amor que em outros momentos nem ela nem a família podiam compartilhar. O que vocês acham que pode demonstrar? Que sentimento pode demonstrar esse trecho? Demonstra satisfação. Ela estava muito satisfeita por poder estar com a sua família. E qual é a alternativa que eu marcarei que está indicando isso, que ela demonstrava satisfação em estar com a família? Muito bem, a letra A. A partir da releitura do trecho, nós podemos dizer que a narradora demonstra satisfação por poder compartilhar esse momento em família, tá bom? Tá escrito famílias no plural, é um erro de digitação, perdão, é família. Continuamos. Qual é o assunto do texto? O que vocês acham que é o assunto principal desse texto? Porque ele fala sobre muitas coisas, mas foca num assunto principal. Qual é esse assunto? Letra A. As brincadeiras realizadas durante a infância. Letra B. As aventuras narradas pelo pai. Letra C. O medo que as crianças sentiam de escuro? Ou letra D, as reuniões familiares à luz de velas? Qual a resposta que melhor identifica o assunto do texto? Qual é? Fala principalmente do momento em que a família se reunia. E elas se reuniam como? À luz de velas, por causa da falta de energia. Qual é a alternativa que eu vou marcar aqui? A letra D. Então vamos lá. O assunto do texto é as reuniões familiares à luz de velas. Continuamos aqui. Vamos seguir agora para a quinta questão. Bom, sabemos que o texto lido é um relato pessoal. O objetivo da narradora ao escrever esse texto foi... Qual foi o objetivo dela quando ela escreveu esse texto? Ela pretendia A. Ensinar como ter diversão em família. B. Informar sobre a falta de energia. Letra C.
ela pretendia relatar sobre um fato da sua infância, ou letra D, opinar sobre a convivência familiar. Aí a gente vai lá voltar um pouquinho para a questão das características de um relato pessoal. Para que eu vou fazer um relato pessoal? Quando eu penso em um relato pessoal, que objetivo eu tenho? Bom, o relato pessoal ele vai narrar um fato ocorrido que foi importante na vida de quem está contando. É algo pessoal e é um relato, ou seja, um fato, uma narração. Eu vou contar o que aconteceu, eu vou relatar o que aconteceu, o que eu vivenciei, o que eu presenciei. É assim que o narrador pensa, ele vai contar aquilo que foi importante para ele, que vivenciou, presenciou, e vai narrar os fatos ocorridos. Então, ele não vai ensinar ninguém a fazer nada, ele não vai informar as pessoas sobre algo e nem vai opinar sobre um determinado assunto. Ele vai contar algo que vivenciou, ou seja, relatar algo que viveu. Então, nós podemos, dizer que o objetivo da narradora ao escrever esse texto é relatar sobre um fato da sua infância. Ela fez isso, ela relatou um fato da sua infância. E qual é a alternativa que mostra essa resposta? A letra C. Então, sabemos que o texto lido é um relato pessoal. O objetivo da narradora ao escrever esse texto foi relatar sobre um fato da sua infância. Agora vamos lá para a finalidade do relato pessoal. Qual é a finalidade de um relato pessoal? Com que fim ele é escrito? A. Repassar ensinamentos às pessoas através da moral. B. Proporcionar a manifestação de sentimentos e emoções. C. Estabelecer a comunicação direta entre duas pessoas. Ou D. Narrar um fato marcante na vida de uma pessoa. O que vocês acham que é a resposta? Já sabem? Pois vamos analisar aqui a letra A. Repassar ensinamentos às pessoas através da moral. Essa é uma finalidade do relato pessoal? Não, é de um outro gênero textual que inclusive nós já estudamos. Qual é o gênero que a gente repassa um ensinamento através de uma moral? A fábula. Então a gente não considera a letra A como resposta. Essa finalidade que está expressa na letra A é a finalidade do gênero fábulas. Letra B. Proporcionar a manifestação de sentimentos e emoções. O relato pessoal, ele tem essa finalidade de proporcionar a manifestação de sentimentos e emoções? Também não. Ele pode fazer a gente sentir alguma coisa, a gente se emocionar? Pode, mas essa não é a finalidade. Essa finalidade, inclusive, é do gênero textual poema. Muito bem. Quando a gente estudou o poema, a gente viu que o objetivo, que a finalidade do gênero era proporcionar essa manifestação de sentimentos e emoções. Letra C. Estabelecer a comunicação direta entre duas pessoas. O gênero textual que estabelece comunicação direta entre duas pessoas, eu envio e a outra pessoa recebe. Qual é? A carta, e nós já estudamos esse gênero também. Então, essa finalidade da letra C é a finalidade que a gente relaciona ao gênero carta. Estabelece a comunicação direta entre duas pessoas. É a carta que faz isso, tá bom? E na letra D? Narrar um fato marcante na vida de uma pessoa. Qual é o gênero que tem essa finalidade? Aí sim, nós temos a finalidade do que é a
a qual se é proposto o relato pessoal, que é narrar um fato marcante na vida de uma pessoa. Então, a finalidade do relato pessoal é narrar um fato marcante na vida de uma pessoa. A resposta é a letra D. Então, crianças, vamos relembrar. Hoje nós fizemos algumas atividades relacionadas ao gênero textual, relato pessoal. Interpretamos e estudamos sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido, gostado da história que nós lemos, do relato, do texto Caracol, e que não esqueçam de fazer a leitura do nosso texto do projeto de fluência da semana. Não esquece também de estar acompanhando as atividades na sua plataforma, as atividades que são propostas pelos seus professores. Realizem as atividades, postem as respostas. Um grande beijo, obrigada pela sua participação na nossa aula e até a próxima aula.